trabalho sobre nomenclatura dos radicais dos hidrocarbonetos. É interessante notar aqui o seguinte, que nós primeiro temos que definir o que é cisão heterolítica e o que é cisão homolítica. A cisão heterolítica ocorre a quebra da ligação, no caso aqui do HCl, ligação entre hidrogênio e cloro, e a formação de duas cargas, uma positiva e outra negativa, um cátion e um ânion. Na cisão homolítica, a quebra da ligação é homogênea. Aí você fica com dois pares de elétrons isolados, esses cloro com um par de elétron isolado, um elétron isolado, esse cloro com outro elétron isolado, ele é chamado de radical livre. Certo? Então, observe aqui os esquemas. Então, você tem a quebra da cisão homolítica, a cisão a quebra por igual, fica um elétron isolado de um lado, elétron isolado do outro, ou seja, um elétron desemparelhado de um lado, elétron desemparelhado do outro, ou seja, tem a formação dos radicais livres. Qual a importância de você saber o que é o radical? Porque daqui para frente nós vamos trabalhar exatamente só com radicais. Aprender como é que faz a nomenclatura dos radicais, começando primeiro pelos radicais monovalentes. Você escreve o prefixo do número de carbono, mais a terminação il ou ila. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha aqui o primeiro radical, você tem o radical metil, onde você tem carbono com uma valência livre, met, a terminação il ou ila, pode ser metil ou metil. Ó, o etil, 2 carbonos, et e il. Aqui você tem o propil ou N-propil, porque quando ele está aqui na extremidade, ele é chamado de N-propil ou propil. Quando ele está aqui no meio, observa a mesma estrutura, só que agora a valência está no carbono, é chamado de isopropil. Aqui você tem o butil, que tem 4 carbonos, está na extremidade da valência, é chamado de N-butil. Mas você pode ter o sec-butil, ó, o sec-butil aqui, você tem um carbono secundário, por isso é chamado de sec-butil e o butil secundário. Esse aqui você tem os 4 carbonos formando um T e ele está na extremidade, de um lado ou do outro, isso aqui é chamado de isobutil. Esse carbono aqui é um carbono terciário, ele é chamado tércio-butil. Esse carbono aqui, com esse outro, tem duas ligações, é uma ligação dupla. Isso aqui é chamado de vinil ou etenil, o nome popular é vinil, nome comercial. Vamos agora para esse aqui. Isso aqui seria 1, 2, 3, seria o propenil. Propenil 3, ele é chamado de alil. Propenil 3 porque a contagem começa aqui, ó. 1, 2, 3, a valência está no carbono 3, então seria propenil 3, mas ele é chamado de alil. Isso aqui seria o propinil 3, propinil porque tem ligação tripla, é chamado de propagil. Isso aqui é o fenil. Fenil deriva de onde? Do fenol. Fenol é um álcool aromático, certo? Um álcool aromático. Vai ter um lugar, você vai ter um OH, um carbono que é considerado um carbono insaturado. Então, isso é um fenil, porque deriva de um fenol. Essa posição aqui, quando você tem um naftaleno no caso, que é o naftaleno quando não está com essa valência. Você tem essa posição aqui como sendo posição alfa, essa posição aqui, ou esta é a posição beta. Então aqui você tem o alfa naftil e o beta naftil. Olha esse outro aqui, isso aqui é o benzil, isso aqui na realidade o que acontece? Isso aqui é o tolueno, ele é o tolueno, quando ele tem somente um elétron retirado aqui do C, o carbono C, que aqui você tem na realidade seria 3 hidrogênio, foi retirado um hidrogênio deixando a carga, que é a carga negativa, deixando o elétron, foi quebrada a ligação, aí o elétron aqui foi um elétron para o hidrogênio e outro elétron para o carbono, então ficou com esse elétron desemparelhado. Então você diz que aqui é o benzil. Essa posição em relação ao CH3, essa primeira posição aqui é orto, essa é meta e essa terceira aqui é para. Então, ó, orto, meta, para. Ó, posição orto, que é meta. Aqui é a posição orto, que é meta, que é para. Então, o que é contrário ao CH3 é para. O que está do lado é orto. O que está com duas cargas depois é meta. Então, aqui seria o orto toluil, porque deriva do tolueno. Aqui é o meta toluil e aqui é o para toluil. O benzeno aqui com CH3, certo? O anel benzeno, que esse anel aqui com 6 átomos de carbono com CH3, sem esse radical livre aqui é chamado de tolueno. Aí o radical toluil. Vamos para frente, gente.
Bom, vamos ver alguns radicais que são chamados monovalentes dos ciclanos. Observe aqui o seguinte, tem o ciclopropano, que todo mundo conhece, ele perde um hidrogênio, deixando o elétron, isso aqui vira ciclopropil, certo? Ó, o radical ciclobutano, ele vira o composto ciclobutano, que vai dar origem ao radical, certo? Ele é chamado de ciclobutil, tá aqui, ó, ciclobutil, era butano, tirou a terminação ano para colocar il. No caso do pentano, tá aqui o pentano, tira a terminação ano para colocar il, ciclopentil. Aqui no caso do hexano, tira a terminação ano para colocar il, então é ciclohexil. Qualquer posição que eu colocar aqui é ciclopropil, qualquer posição que eu botar valência é ciclobutil, qualquer posição que eu botar valência é ciclopentil, qualquer posição que eu botar valência é ciclohexil. Os radicais bivalentes de cadeia aberta normal. Prefixo e quantidade de carbono, mais ileno, mais posição dos radicais. Prefixo de quantidade de carbono, mais ilideno, mais posição dos radicais. Ora, professor, por que tem duas palavras diferentes no meio? Aqui seria o prefixo, aqui é o infixo, e aqui é o sufixo. Um é ilideno e a outra é ileno. Vocês vão ver agora já aqui na definição o que é um radical ileno, um alquilideno. Ora, os elétrons livres pertencem a carbonos distintos e saturados. Os carbonos são distintos e saturados. O que é um alquilideno? Esse elétron livre pertence ao mesmo átomo de carbono saturado. Ó. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quando eu falo que vou fazer a nomenclatura do radical bivalente, que é ileno, as valências têm carbono distintos, carbono saturado na cadeia carbônica, que aqui carbono é o mesmo carbono, mas sendo carbono saturado na cadeia carbônica. Vamos começar vendo o que temos aqui na frente. Os radicais bivalentes alquilenos. O primeiro exemplo eu coloquei 3 átomos de carbono, coloquei 2 valências em carbono saturado diferente. Posição 1, posição 2. A contagem da valência mais próxima. Posição 1, posição 2. A gente já aprendeu isso. Então, prop são 3 carbono, mais a palavra ileno, o hífen é a posição das valências livres, 1 e 2. Então, o nome é propileno 1, 2. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbono é bútil. Eu começo a contar da valência mais próxima. 1, 2, 3. Então, na posição 1 eu tenho uma valência livre, na posição 2 eu tenho uma valência livre. Então, aqui eu tenho butil mais ileno, posição 1, 3. Então, é butileno 1, 3. Vamos ver mais um exemplo agora. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho pente, né? Mas a posição aqui está sendo a posição 1 e a posição 3. Então, isso aqui é o pente mais ileno, traz 1, 3. Então, é pentileno 1, 3. Vamos ver agora os radicais bivalentes alquilidenos, que a valência estão no mesmo carbono saturado. Primeiro exemplo, eu coloquei novamente 3 átomos de carbono. Na posição 1, 1, eu tenho as 2 valências livres. Como é próprio, são 3 átomos de carbono, é próprio, mais ilideno, significando que estão 2 valências do mesmo carbono, posição 1, 1. Então, aqui é o propilideno 1, 1. Coloquei novamente 3 átomos de carbono, só que eu coloquei as 2 valências do carbono 2. Então, isso aqui é o prop mais ilideno, e as 2 valências estão no carbono 2, posição 1, posição 2. Eu podia começar a contar tanto da esquerda como da direita, como eu comecei. Então, aqui é o propilideno 2, 2. Vamos para outro exemplo. Eu coloquei agora 4 átomos de carbono. A contagem começa da extremidade mais próxima das valências livres. 1, 2, 3, 4. Então, como são 4 carbono é butil, como são 2 valências do mesmo carbono é ilideno, e posição 2, 2. Então, aqui é o butilideno 2, 2. Vamos para frente um pouquinho mais. Radicais bivalentes ileno diaromático. Ora, eu falei agora há pouco das posições orto, meta e para. Vou repetir bem aqui. Eu tenho 2 valências livres nesse radical aqui. Vou mostrar as posições orto, meta e para. Então, se eu tenho 2 valências livres, uma em relação à outra, é orto aqui. Orto ou 1, 2. A posição é 1, 2. Aqui no caso é meta, quando a posição é 1, 3. E no caso aqui é para, quando a posição é 1, 4. Está invertido, ó. Aí nós temos, como eu falei agora há pouco, a origem do radical fenil vem do fenol.
Fenol é um álcool aromático, tá vendo que retirou essa ligação aqui com o oxigênio, deixou o par de elétron, o oxigênio deixou um elétron, ficou com outro, aí ficou esse radical que é chamado fenil. Como é que são chamados os radicais? Duas valências livres próximas da outra, do benzeno, tá certo? De origem do fenil, ortofenileno ou ofenileno. Se está com dois espaços entre uma valência e outra, é chamado de metafenileno ou hemifenileno. E se está com 3 espaços entre um e outra valência, você tem o parafenileno ou simplesmente p-fenileno. Bora para frente. Os radicais equivalentes de cadeia aberta normal. Você coloca o prefixo de quantidade de carbono, mais a palavra ilidino. Observação, as valências ficam sempre em carbono primário. Por que em carbono primário? Porque é o único carbono que tem 3 valências livres. Os outros vão ter no máximo 2 valências livres. Se é secundário o carbono, só vai ter 2 valências livres. Então não pode ser em carbono secundário, só pode ser em carbono primário. Radicais trivalentes. Aqui o primeiro exemplo eu coloquei 2 carbono e no carbono primário, que são 2 primários, eu coloquei 3 valências livres. Se contar as 3 valências com essa ligação aqui, dá 4. Então, et mais ilidino. Então, o nome é etilidino. Agora eu coloquei o prop mais ilidino, dá o propilidino. Observe que está também aqui no carbono primário. Outro exemplo que eu coloquei, 4 átomos de carbono, coloquei aqui nessa extremidade as 3 valências ali, but mais ilidino, butidino. Ah, professor, por que você não colocou a posição 1, 1? Porque já está implícito que é 1, 1, 1, porque sempre vai ser carbono primário. Gente, aqui termina a terceira parte, certo? Que é exatamente falando dos radicais.